Pode começar. Pronto. Bom, eu vou começar falando um pouco da infância dele. Ele era o filho mais novo de uma família irlandesa em 1918. Ele foi criado lá do lado norte de Chicago. Depois de se formar na escola, que foi o Francis Park School, em 1935, ele se matriculou na Universidade de Yale, né, com a intenção de estudar arquitetura. Encontrando a pedagogia muito conservadora, ele era um cara mais visionário, ele deixou aquela faculdade para estudar com Frank Lloyd Wright, em Tallinn, em Wisconsin. Lynch, né, mais tarde, ele até afirmou que o Frank Lloyd Wright foi uma grande influência para ele, que ele abriu muito a visão dele. Mas ele discordava da filosofia individualista do Frank Lloyd Wright. Depois de um ano e meio, ele deixou de estudar com ele e foi para outro instituto, em Nova York, para estudar engenharia. Mas ele não completou e foi trabalhar como arquiteto. Em 1941, ele se casou com Anne Fronteiras e 3 semanas após o casamento, ele foi convocado para o exército, servindo nas Filipinas e no Japão em 1944. Aí depois da guerra, finalmente, ele completou a sua graduação no MIT, lá em Yale de novo, ele voltou para Yale, e recebeu um diploma de bacharelado em urbanismo em 1947. Então, ele morreu em 1984, né? E ele foi um grande americano urbanista e autor, né? Ele é conhecido sobre o trabalho com a forma da percepção nos ambientes urbanos. E foi um dos primeiros defensores do mapeamento mental. Os seus livros mais famosos é o Imagem da Cidade, que a gente vai falar hoje, e é um trabalho sobre a forma de percepção dos ambientes do tempo. E teoriza como ambiente físico e capta figuras do processos temporais. Então, é basicamente isso. Foi um grande arquiteto, inovador, revolucionário, que ele não se preocupava apenas com construir a casa e etc. Ele sempre teve uma visão para frente sobre as formas dos ambientes. E é isso. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Isso, eu vou falar sobre o capítulo 1, tá? É a imagem do meio ambiente. Vai falar sobre a imagem do meio ambiente, sobre legibilidade, construindo a imagem, estrutura e identidade e a imaginabilidade. Pode mudar para mim, Cubas? Vou falar agora sobre a imagem do meio ambiente. Ele comenta que a paisagem urbana é algo visto e lembrado, através de elementos que ansiamos prazer. Ou seja, a gente precisa ver e sempre lembrar daquela imagem. E olhar para a cidade é agradável, independentemente de ser um panorama costumeiro. Por quê? Por mais que a gente veja todo dia aquele ambiente, mas olhar para aquele ambiente tem que trazer algo agradável para nós. Da mesma forma que uma obra arquitetônica, a cidade é uma construção no espaço em grande escala. Também comenta que todo cidadão possui variadas relações com alguma parte da cidade, e as imagens ficam absorvidas de memórias e significações. Todos nós temos algum envolvimento com a nossa cidade, e tudo isso acaba sendo memórias gravadas e através de algum significado que ela acabou trazendo para cada indivíduo. As pessoas e as suas cidades e suas atividades são tão importantes para uma cidade como sua parte física e imóveis. Ele comenta muito no seu livro que não somos apenas observador, mas somos parte viva da cidade também. Então não temos só que observar, nós temos que participar da criação da própria cidade. Ele também fala no livro que a gente possui uma visão um pouco fragmentada, porque ela envolve várias referências que temos e sentidos, e tudo isso vai resultar na imagem que cada indivíduo possui. A cidade, ele fala que não é apenas um objeto percebível por inúmeras pessoas de classes sociais e personalidades diferentes, mas ela é um produto de muitas construtoras. Por quê? Porque a nossa cidade, todas as cidades, elas estão sendo cada dia modificadas por alguma razão particular. Por isso, através de muitas construtoras, acaba sendo mudado muitas coisas na cidade. Então, a nossa imagem dela acaba sendo um pouco fragmentada. Ele também fala que um ambiente agradável é algo raro e impossível em uma cidade. O livro comenta muito sobre as cidades cidades americanas, né? Ele fala que por maior que seja, né, uma aldeia,
ela é avaliatoriamente agradável, ela não consegue ser totalmente agradável. Por quê? Porque por mais que tenha alguns lugares bem proporcionados dentro de uma cidade, ainda possui lugares que não têm essa proporção boa. E nós, como indivíduos, muitas das vezes não conseguimos perceber a consequência dos traços feios que estão ao nosso redor. Não percebemos que uma estrutura harmoniosa pode significar uma satisfação diária, de abrigo para a sua existência. Se sentir acolhido pelo ambiente. Se tanto a gente passar por alguns ambientes que não possuem uma imagem muito boa, a gente não consegue perceber o quanto isso está afetando na nossa satisfação diária. E mais para frente vocês vão ver que isso atrapalha muito na nossa vida, como a ansiedade, como os transtornos, e é muito importante estar num ambiente bem agradável. Pode mudar para mim, Cubas? Ele comenta sobre a legibilidade. No livro, eu vou citar uma parte do livro que fala assim, ó, é a facilidade com que cada uma das partes da cidade pode ser reconhecida e organizada em um padrão coerente. Então, é as partes da cidade como ela pode ser organizada. Aí ele fala que a cidade ela precisa ter, né, uma clareza da paisagem. A clareza da paisagem numa cidade ela traz a segurança ao indivíduo. Quanto mais clara for a nossa cidade, não digo em luz, tá, em sol, mas clara a forma de ver a cidade, ela vai trazer maior segurança para o indivíduo. Observar a cidade como objeto de percepção de seus habitantes. Todos nós temos que observar a cidade dessa forma, como um objeto de percepção e como que as pessoas veem ela através da sua própria imagem. E ele comenta também que estruturar e identificar o meio ambiente através de algumas orientações. As orientações que nós possuímos, na verdade, são a sensação visual da cor, a forma, a movimentação da luz. Ele comenta sobre os sentidos também, o cheiro, né, o ouvido, o tacto, tudo isso acaba nos ajudando a estruturar a cidade. E essas técnicas de orientações sólidas e sensorial é fundamental para a eficiência e sobrevivência da vida motora do ser humano. Perder-se na cidade, ele comenta que na cidade moderna se perder é algo raro. Por quê? Hoje existem várias orientações dentro de uma cidade, como mapas, nomes de ruas, sinais de rotas e entre outras formas. Mas ele cita bem no seu livro que, mas quando alguém consegue se perder, a sensação de ansiedade e terror revela como isso está ligado ao nosso equilíbrio e bem-estar. Quando alguém se perde, a gente consegue ver que a pessoa fica aterrorizada, né? Ela traz uma ansiedade muito grande e acaba trazendo desequilíbrio. Por isso que precisa ter a legibilidade dentro da nossa cidade. Tem que ser o mais clara possível, a pessoa se sentir mais acolhida, para que ela não venha sentir esse terror. A palavra, deixa eu ver aqui. Pode mudar também, Cubas? A palavra perdido, além de significar incerteza geográfica, acumula-se carga de extrema desventura. Peraí, Cubas, acho que eu me perdi aqui. Ah, tá, então nessa imagem. Pode voltar de novo, Cubas? Eu pulei um pouquinho. Primeiro falar sobre a orientação, né? A orientação é a imagem que a pessoa tem do meio ambiente, é a imagem mental do mundo exterior que o indivíduo tem. Então, a orientação é muito importante para a gente, porque ela vai ser aquela imagem mental que a gente tem e onde vai instruir cada indivíduo. Agora pode pular, Cubas. Isso. Essa imagem que a gente está comentando, ela conduz a orientação do indivíduo atrás de algo que ele lembre, entre outras coisas. Então, a imagem vai fazer a pessoa pensar e vai acabar fazendo a pessoa lembrar de algo e vai instruir a pessoa para fazer o que ela precisa. A necessidade de conhecer a estrutura do nosso meio ambiente é importante e enraizada no passado. A gente vai sempre lembrar de alguma coisa que aconteceu naquele ambiente. Ele comenta também que a imagem clara ajuda o indivíduo a se deslocar-se facilmente e depressa. Por exemplo, encontrar a casa de um amigo, onde está um policial. Tudo que a imagem vai fazer é lembrar o indivíduo como se movimentar naquele espaço. Se ele já conhece, é melhor ainda. O ambiente organizado pode servir como referência. Quanto mais organizado for, vai servir como referência para cada indivíduo. A imagem de um ambiente dá a quem possui um sentido de segurança emocional, trazendo harmonia entre si e o mundo exterior. Então, quanto melhor for essa imagem mais clara, ela vai trazer segurança para o indivíduo. Quando você não tem essa imagem do ambiente, conhecer algum local, a sua segurança ela fica fragilizada. É como se o lar não fosse familiar.
Então, quanto mais você conhece um lugar, você se sente mais familiar com aquele ambiente. Então, se você acaba não conhecendo, ela acaba trazendo essa fragilidade de segurança. Por isso que a gente precisa ter uma imagem muito boa da nossa cidade e conhecer. Já o local é melhor ainda, porque a gente começa a se sentir mais familiarizado. Também tem a legibilidade física, né? Ele comenta que o cérebro humano é maravilhosamente adaptável. O próprio observador, ele deveria desempenhar um papel ativo na percepção do mundo e participar na criação da imagem. No capítulo 1 ele fala muito sobre isso, que a gente precisa criar, participar da criação da imagem também. Pode mudar, Cubas? Vou falar um pouco sobre construindo a imagem. A imagem própria do meio ambiente se dá ao observador e ao meio. Cada indivíduo ele tem uma imagem própria e única, mas há concordância quando há membros do mesmo grupo. Ou seja, cada um tem a sua imagem, consegue ver a imagem de uma forma, mas quando as pessoas são do mesmo grupo, acaba tendo algumas concordâncias. Pode mudar. Cubas. Também, antes de falar sobre a estrutura da identidade, a imagem ela é composta sobre algumas coisas que eu vou só citar, porque eu acho que as pessoas vão falar mais para frente. A imagem ela é composta de elementos, memórias e significados. Os elementos vão ser vias, delimitações de terras e fronteiras, e as memórias é a experiência do observador em seu ambiente, e o significado vai pertencer a cada cidadão. Então, cada cidadão vai ter um significado, a imagem vai ter um significado para ele. Agora, sobre a estrutura da identidade. Uma imagem do meio ambiente, ela pode ser analisada por três componentes: a identidade, a estrutura e o significado. A identidade é a identificação de um objeto. A estrutura é a relação do objeto com o observador e com outros objetos. E o significado, o objeto deve ter um significado para o observador, seja prático ou emocional. Pode mudar, Cubas. Aí, como identificar nessa estrutura? Eu vou citar um exemplo que ele deu no livro que eu achei muito interessante. Uma imagem para criar saída. Normalmente, quando você quer criar uma saída, você desenha ou você coloca uma porta naquele lugar. A porta, ela é identidade distinta, é o que você identifica. Você relaciona o espaço que você está com o significado da porta. O significado da porta seria o buraco através de qual pode sair. Ou seja, como que você estrutura isso? Você identifica o objeto, relaciona ele com o seu espaço e, através do seu significado, você gera ação. O significado da porta é um buraco para ele poder ter a saída, então ele vai agir passando pelaquela porta. Ele também comenta que a imagem ela deve ter valor para orientação em um espaço vivo. A imagem ela precisa ter uma qualidade, ser suficiente e permitir ao indivíduo operar pelo meio ambiente. Ou seja, é como se fosse um mapa. A imagem ela tem que ser como um mapa. O mapa ele precisa ser suficiente bom para conduzir uma pessoa até a sua casa ou até o lugar que ela precisa. Ele tem que ser suficiente, ele tem que ser claro e poupar esforço mental. Ou seja, a imagem ela tem que trazer isso para a pessoa. Poupar esforço mental, ser suficiente e ser bem claro no que ela está querendo passar para cada indivíduo. Pode mudar, Cubas. Agora eu vou falar um pouco sobre a imaginabilidade. Citei duas partes do livro que fala assim: a qualidade de um objeto físico, que lhe dá uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador. Refere-se à forma, cor ou arranjo, que facilitam a formação de imagens mentais, do ambiente fortemente identificado e poderosamente estruturado e altamente útil. Ela precisa evocar uma imagem forte nas pessoas, através de alguma forma, de algum arranjo. Isso que vai ser a imaginabilidade. Ela está ligada ao conceito também da legibilidade, uma vez que imagens fortes aumentam a probabilidade de construir uma visão clara e estruturada da cidade. A legibilidade tem que ter uma visão clara, então por isso ela acaba sendo ligada a uma outra. Aí no outro ele cita assim que uma cidade com imaginabilidade aparente, legível ou visível nesse sentido, seria bem formada, distinta e memorável, e convidaria os olhos e os ouvidos a uma maior atenção e participação, ou seja, ela vai proporcionar ao sujeito uma experiência altamente imaginável. Pode mudar, Cubas. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que seria isso, porque ele fala altamente imaginável porque a pessoa não precisa estar no lugar para conhecer. Aí eu pus um exemplo aqui que ele comentou lá que eu vi sobre o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro ele é legível e altamente imaginável, através de suas paisagens, dos mares, dos monumentos e suas favelas, o que torna descritível e imemorável, a mesmas pessoas que habitam, como as pessoas que nunca estiveram lá. O Rio de Janeiro, por ele ter essas paisagens, os mares, as favelas e até mesmo o monumento, a gente não precisa estar nele para saber como que ele é. Eu mesmo nunca fui para o Rio de Janeiro, mas eu já consigo imaginar. Essa que é a imaginabilidade que ele fala, a imagibilidade que ele fala. A gente nem precisa estar lá, mas consegue imaginar, porque ele tem essas favelas, eu já imagino como ele seria, conhece a gente sabe, conhece um pouco da paisagem, o monumento, por isso que é dentro a gente consegue imaginar como seria o Rio de Janeiro. Então a imagibilidade seria isso, ele ser altamente imaginável, a pessoa não precisa estar lá, mas só por conhecer, saber como funciona, saber sobre essas paisagens, ela já teria ido lá. Ou seja, se ela for naquela cidade, ela não vai se sentir tanto perdido, porque ela já consegue imaginar como seria o Rio de Janeiro. Seria isso, Cubas. Pode passar para o próximo. Bom dia, estão me ouvindo? Dá para me ouvir? Ah, tá bom. Eu vou falar sobre o capítulo 2, que foi uma entrevista que fizeram, escolheram 3 cidades, que foi Boston, Jersey City e Los Angeles, que escolheu pela forma delas, tanto por ser interessante ou pela ausência de forma. E foi feita uma entrevista com moradores, com pessoas que trabalhavam nas regiões escolhidas, né? Para ver como que as pessoas enxergavam como era a imagem da cidade para aquelas pessoas que ali habitavam. Pode passar. Foram feitos esboços, pediram para pessoas falarem onde ficava tal coisa, se elas sabiam o que era aqueles elementos. E em Boston, assim, a cidade, a região escolhida foi o centro, que é basicamente centro comercial e alguns bairros residenciais. Passam 2 autoestradas por ela, e as questões apontadas foram que as vias eram muito sinuosas e muito confusas. É uma região suja, e também, por ser a parte histórica, tem algumas construções antigas e algumas construções novas que se misturavam. A cidade, ela era vista como muito individual. Então, eram áreas diferentes, várias tipologias, e tinha muitas ruas lotadas e poucos espaços abertos. E alguns pontos que as pessoas mais apontaram era tipo que elas lembravam melhor eram regiões com paisagens, que eram o Parque da Cidade ou as margens do Rio Charles. E as ruas eram muito dominantes na imagem da cidade, por causa das pessoas terem que circular, né, tem que andar, então elas lembravam melhor por elas terem que passar naquelas regiões. Pode passar. Jersey City, ela é atravessada por linhas férreas e autoestradas. Ela tinha uma aparência de ser um lugar de passagem e não um lugar para se morar. As vizinhanças, elas eram divididas por etnias e classes. Não tinha um único centro, então as partes comerciais eram divididas em pequenos centros e se misturava, era comercial, era residencial, e só existia um parque da cidade. Tinha a falta de forma do espaço dos bairros, as pessoas não sabiam dizer onde começava, onde terminava, e também tinha as estruturas desses bairros eram diferentes. Não se tinha uma imagem clara da cidade e ela era vista de forma negativa. Daí tem 2 partes. A parte alta era mais marcante, que era onde também tinha o parque, o centro comercial, que era o mais frequentado, e a parte baixa, que era onde as pessoas não sabiam dizer muito bem como era, porque não era uma área muito interessante. E as partes mais citadas, né, os pontos mais citados eram o Journal Square, que é essa parte que fica no alto, que tinha o comércio e áreas recreativas, e a vista de Nova York no horizonte.
Pode passar. Los Angeles foi escolhida porque ela tinha um tamanho comparável com as outras duas, porém ela era mais recente, as outras eram um pouco mais antigas. Então escolheram exatamente por isso, por ser nova, mas ter um tamanho parecido. Tinham grandes edifícios e uma estrutura básica e com uma rede de ruas quase regular. Tem uma descentralização da região metropolitana e alguns elementos fortes eram os edifícios, hotéis e a biblioteca municipal e a área do Civic Center, que era onde as pessoas mais passavam. Então elas sabiam dizer muito bem como que era aqueles lugares. E os pontos fracos eram Little Tokyo e Bunker Hill, que não era tão marcante, mas como tinha uma conotação histórica, as pessoas ainda se lembravam delas. Os elementos mais citados é o Pershing Square, que é esse da foto, que era um lugar aberto, né, que as pessoas frequentavam, e a Broadway Street, que era uma região comercial. Os elementos, nas 3 cidades, os elementos mais citados geralmente eram espaços abertos, ou parques, ou, no caso, margens de rios, porque era onde, por ser aberto mesmo. E as cidades, como as ruas eram muito lotadas, as pessoas queriam esses espaços, onde tinha área verde, onde tinha uma paisagem. Pode passar. E as partes que elas não gostavam, geralmente, era onde tinha autoestrada, lugares muito lotados, lugares que elas achavam estranhos, então elas não passavam, então elas não tinham uma imagem clara daqueles lugares. E a conclusão que eles chegaram foi essa, que as áreas verdes, os espaços largos, são importantes e são muito valorizados pelos cidadãos, mesmo que naqueles lugares. Principalmente quando não se tem aqueles espaços, quando são poucos, né? No caso, em Jersey City só tem uma praça, em Los Angeles também só tinha, naquela região só tinha um espaço verde. Então as pessoas valorizavam e as partes mais lotadas, mais estranhas, elas viam de forma negativa. Pode passar. Estão todos me ouvindo? Sim. Tá. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo 3. Como a Bia já falou sobre a entrevista, essa entrevista ela foi feita com o objetivo de se criar a imagem urbana que cada indivíduo tem dessas 3 cidades, né? E como a Andressa falou anteriormente, a imagem ela é formada com base na identidade, na estrutura e no significado. Com base nisso, ele dividiu o cenário urbano em 5 elementos, para poder analisá-lo eles separadamente, né? 5 elementos físicos. Esses 5 elementos foram as vias, os limites, os bairros, os cruzamentos, os elementos marcantes. Pode passar. Nessa pesquisa, mais ou menos aí foi uma conclusão de quais os elementos que as pessoas pegam como referência na hora de fazer a descrição dessa imagem. Em primeiro lugar, foram as vias, que são, no caso, o lugar onde o observador percorre proposital ou ocasionalmente. Ele foi, em primeiro lugar, um dos elementos físicos de referência. Em segundo lugar, apareceram os limites, logo após os bairros, que talvez porque os bairros eles têm uma descrição diferente
de acordo com a experiência do indivíduo, se ele está de dentro desse bairro ou se ele está de fora. Talvez por isso ele tenha aparecido em terceiro lugar nesse ranking de 5 aí. E logo após vieram os cruzamentos, que também pareceram ter significância semelhante aos dos bairros, porque talvez você tenha que notar vários outros pontos para poder lembrar dele como ponto de referência. E logo em seguida, os pontos marcantes. Pode passar, por favor. Então, as vias, elas foram descritas pela maioria dos estados pela sua morfologia, a sua forma, termos topográficos, se ela é mais, reta, se ela é mais montanhosa, né? Interrelações de vias, às vezes relacionavam uma via com a outra, às vezes, por exemplo, não sabia o nome de uma determinada via, mas acabava relacionando uma outra e acabava se tendo essa imagem meio que talvez até distorcida. Os pontos marcantes já apareciam na descrição dessas vias. Às vezes tinham pessoas que lembravam das vias no sentido da composição de disposição de contentamento. Às vezes tinham pessoas que não sabiam o nome da via, não sabia muito bem assim, se orientar, e ela só falava a respeito sobre o contentamento que ela tinha de passar durante o trajeto que ela fazia naquele lugar. Atividade especial ligada na mesma, ele cita no livro, a Avenida da Broadway, onde concentra uma grande atividade de artistas ali, né? Aí acaba que esse tipo de atividade faz com que a pessoa tenha uma lembrança muito maior desse local. Afluência de tráfego, muito tráfego, tanto de pessoas quanto de carro, ou a falta desse tráfego afluente grande, né? Percepção de extremos, às vezes tem pessoas que não têm uma percepção adequada desse lugar, dessa via, no caso. Às vezes elas percebem a via muito mais larga ou muito mais estreita do que ela realmente é. Características especiais nas fachadas, principalmente quando tem gradação de tamanho nas edificações ao longo da calçada. Quantidade significativa de vegetação. Eles perceberam quando se tem vegetação, mas é pouca, geralmente ela passa despercebida. Agora, quando se tem muita vegetação, eles tendem a lembrar bastante também do local. Proximidade com locais conhecidos, como parques e portos, né? Automaticamente faz a pessoa ligar ela via aquele local. Essa avenida, Cameron Huff, se eu não me engano, desculpa se eu pronunciei errado, ela é um exemplo de uma característica que nas entrevistas pareceu satisfazer a maioria das pessoas, que é essa característica de continuidade aí. E nesse caso, ela é dada pela disposição das árvores em fileira. Isso pareceu dar muita satisfação para a maioria dos entrevistados. Eles relatam, assim, que ruas que são rotundas, por exemplo, confundem muito eles. Porque, às vezes, uma rotunda, ele vai dar origem a várias outras vias. E nessas várias outras vias, o olho humano ele tem uma dificuldade de perceber o caminho que ele tem a percorrer. E aí dá confusão. Então, eles preferem esse tipo de rua, que além de ser reta, ainda tem uma série de elementos que vão contribuir para conduzir para o caminho, né? Pode passar, por favor. Agora, falar um pouco sobre os limites, né? Os limites, como vocês estão vendo aí, eles são responsáveis por fragmentar uma região, né? Dividir, separar.
Geralmente, podem ser representados por vias férreas, formas topográficas, que são montanhas, declividades, né? Passagens, fronteiras de bairros. Às vezes elas até servem como ligação de um lugar para o outro. Aí tendo uma função dupla que, além de fragmentar, é ligar, né? E, como eu já tinha dito um pouco para trás, ele, no sentido de servir como referência das pessoas entrevistadas, ele aparece como secundário, porque ele aparece como secundário, não, ele aparece como um quarto, se eu não me engano, porque ele precisa de várias outras formas para que possa ser percebido assim em primeiros lugares, né? E isso causa uma dificuldade. A pessoa não consegue definir ele claramente. A maioria dos limites não são percebidos claramente. E o autor ele fala que essa percepção ela pode ser comprometida, sim, pela falta de continuidade e a falta de visibilidade. Às vezes, por exemplo, uma determinada pessoa está em um certo ponto da cidade e o desnível dessa cidade, por exemplo, atrapalha, talvez que ela tenha um olhar amplo sobre determinado limite. Aí, nessa imagem aí, o Lago Michigan, em Chicago, como um bom limite, um limite bem estruturado, porque ele pode ser visto de vários pontos e pode ser visto de forma ampla. A pessoa, ela está localizada em determinado lugar, ela consegue ver exatamente onde esse limite se inicia e quando esse limite termina. Rodrigo? Obrigada. Então, os bairros, segundo são regiões urbanas de tamanho médio ou grande, concebidos tendo como uma extensão bidimensional. No caso, é citado como dois pontos de vista, porque é igual eu já tinha falado, ele tem a sua forma ela é relatada de acordo com a experiência do indivíduo sobre o local. O indivíduo que mora naquele bairro, que convive, que tem experiências afetivas e emocionais ali dentro, ele vai descrever aquele bairro de um modo, e o indivíduo que não faz parte daquele contexto, ele vai descrever esse bairro de um outro modo completamente diferente. A maioria das vezes ele vai mais descrever por forma, morfologia, do que os outros indivíduos que têm esse modo afetivo. No caso, se ele for descrever uma via, por exemplo, ele vai pegar no contentamento, talvez. Porque ele tem a experiência, ele viveu situações naquele local. Então, ele tende a associar essas situações que ele viveu naquele local com essas experiências. No caso, os bairros, eles foram descritos conforme a sua textura, a quantidade de vegetação, o concreto da cidade, espaços, né? É grande, se é pequeno, a sua forma, caso a morfologia, né, do local. Detalhe, pode ser um detalhe construtivo, edifícios, geralmente edifícios de tamanho muito grande, costuma chamar atenção, ou quando é muito diferente do contexto urbano ali, ele chama muita atenção. Atividades, como eu já tinha mencionado lá, igual no caso da Broadway, né? Que chama atenção pela atividade artística que rola ali naquela situação. Pelos habitantes, seu estado de conservação, se ela está limpa, se ela não como está a sua estrutura urbana, né? Se está bem, se está precária, sua topografia, se é muito aclive, se é muito reta, como é que funciona.
regiões, talvez em determinada região desse bairro se concentre alguma atividade, por exemplo, do mesmo modo, conotações sociais. No caso, ele cita o Little Tóquio, né? Que é um concentrado, né, de outra cultura, né? E aí acaba virando um estado de uma conotação social, né? Que nome, que às vezes um nome é muito marcante, geralmente ele tem eles têm ai, me perdi, gente. Eles têm o hábito de colocar nome de presidentes, de pessoas famosas, né? De pessoas que têm uma grande notoriedade na sociedade. E algumas pessoas costumam lembrar bem dos nomes devido a esse fato, né? Pode passar, por favor, Rodrigo. Aí os cruzamentos, né? Os cruzamentos são junções típicas de vias ou concentrações de características em pontos estratégicos. Dentro da união de todos esses elementos urbanos podem parecer pequenos, mas podem ser largos ou terem grandes dimensões e até se estenderem por toda a área do bairro central. Nesse caso, os cruzamentos, eles podem ser introvertidos, né? Fornecem pouca informação de direção, ou podem ser extrovertidos, que apresentam direções bem nítidas. Eles foram considerados muito importantes porque a maioria das pessoas relata que ele serve como um tomador de direção, né? Tomador de decisão. Você chega ali naquele ponto, é onde você para e decide para onde você vai seguir. E nesse momento, foi uma unanimidade, todos relataram que a atenção era redobrada por causa dessa tomada de decisão. E nesse redobramento de atenção, eles começaram automaticamente a perceber muito mais esse local onde eles estavam, né? Então, por isso, os cruzamentos, eles são tão importantes, mas não apareceram lá na lista dos 5 nos primeiros lugares, porque ele depende de uma quantidade enorme de outros elementos para poder ser lembrado, né? No caso, ele, além de norteador, foi descrito quando se tem uma concentração de algo naquele local, né? Que reforça a física dele, reforça a forma física dele, reforçando que a forma física dele não é critério de reconhecimento. Ou seja, a morfologia daquele cruzamento não é, né, o critério maior de reconhecimento dele. Pode ser lembrado de outras formas. Pode passar, Lucas, por favor. Ah, perdão. Essa daí, ó. Volta, por favor. Essa é uma imagem que é citada no livro da Central Artery. É um exemplo de cruzamento. E esse exemplo de cruzamento, ele é um daqueles lá que o pessoal relatou como confuso, né? Porque é meio que circulável. Nesse sentido aí, o pessoal fala que se perde. Pode passar, por favor. Elementos marcantes, que são basicamente elementos físicos de variáveis tamanhos em um determinado local, né? Sendo eles sinais visíveis, edifícios, lojas, montanhas. E esses edifícios, geralmente eles podem ter a sua notoriedade aumentada, né? Quando eles têm formas bem definidas e contrastam com o local em que ele se situa. No caso, por exemplo, igual a Catedral de Florença. Se você for olhar o contexto urbano dela,
o gabarito, né? O gabarito dessas habitações que circulam, essas construções que a circulam, são imensamente menores do que ela. Então, ela é um elemento marcante que se destaca muito, contrasta muito com a paisagem urbana que ela está situada. Então, esse é um dos motivos que aumenta a notoriedade dele, né? Quando você localiza em um cruzamento, que é naquele caso que a gente falou, a maioria das pessoas relatou, né? Que tem um aumento da percepção do local, né? Um aumento da sua concentração. Quando se associam a alguma atividade local, novamente, tá vendo? Novamente vem batendo nessa tecla de uma atividade local concentrada em determinado local também serve como para dar ênfase, né, para esse elemento marcante. Quando se liga a uma história ou um sinal, novamente a Catedral de Florença, né, se liga, né, ao Renascimento. Então, assim, eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos, tem a Catedral de Florença como um dos símbolos, né? Todo mundo lembra da Renascença quando vê esse símbolo. Ou seja, tem uma história ligada, né? Ou um sinal, por exemplo, quando uma construção muito... uma construção muito famosa ou antiga, um castelo, por exemplo, ele tem as ruínas, né? São ruínas. Aquilo ali acaba sendo um sinal nele. E aquelas ruínas ali vão servir para enfatizar a importância dele também. Nesse caso, agora, também a gente pode voltar um pouco lá nessa questão do bairro, porque que o indivíduo que está de fora ele tem uma percepção e o indivíduo que está de dentro tem outra. Quando ele tem familiaridade com o local. No caso, quando ele associa cheiros e sons. Só que isso aí é muito individual, não vai ser todos que vão aumentar a notoriedade de um elemento por cheiro e som, porque esse pedacinho ele vai depender do indivíduo e a familiaridade com aquele local ali. Quando se apresenta exposto em sequência, lembra quando eu comentei mais anteriormente sobre a continuidade das vias, e a disposição em sequência das árvores, que davam uma impressão de continuidade, davam segurança para as pessoas, é disso aí que está aqui falando. Ou seja, quando tem esses elementos aí, nem necessariamente pode ser vegetação, igual no caso da foto que eu mostrei. Pode ser casas, né? Casas com gabarito bem contínuo, que não se altera, né? As calçadas, dispostos em sequência. Também servem para aumentar a notoriedade. Porém, nesse caso, a maioria das pessoas tenderam a não lembrar muito da sequência quando ela era alterada ou era invertida. Então, assim, tem uma notoriedade aumentada, mas não é algo muito sólido, né? Alto, não é algo muito sólido. Pode passar, por favor? No caso, é meio que uma conclusão, assim, de um tudo, né? Todos os elementos, eles constroem juntos a imagem urbana. Então, eles devem, sempre que possível, serem trabalhados e projetados de uma forma estética. Do contrário, eles podem anular uns aos outros, né? Várias partes aqui do meu relato, a gente vê que várias formas de descrição sobre diferentes elementos físicos, elas se veem em conjunção. Por exemplo, quando uma pessoa vai descrever um cruzamento, por exemplo. Às vezes ela vai descrever um cruzamento por um elemento marcante. Ela vai descrever um cruzamento com base numa via, partindo de uma via. Então,
eles têm que ser cuidadosamente dispostos, né, de forma muito tranquila para poder um não anular o outro, né. E o conhecimento dessas 5 elementos, né, igual a gente fez aqui, a gente distinguiu por 5 elementos, conheceu cada um um pouquinho, né? Esse conhecimento, ele vai contribuir para que, no final das contas, uma entrevista como essa gere uma imagem urbana clara, né? Uma imagem urbana sem distorção. Porque o resultado que se teve na imagem urbana com base nessas entrevistas foram imagens nada claras, que não tinha uma fidelidade com a realidade. Para vocês terem uma noção, por muitas vezes elas foram distorcidas, foram reduzidas e até mesmo eliminou-se algum elemento existente e até mesmo acrescentou algum elemento que não existia nessas 3 cidades aí, né? Por fim, né, estudos revelam muitas distinções, ou seja, muita diferença de um relato por outro. E é bem isso, né? Aquilo que a gente pega do início. Como cada indivíduo tem uma imagem única, ele automaticamente vai ter uma percepção única, né, dos detalhes. Uns são mais minuciosos, outros são menos. O que leva a cada descrição, a cada desenho ali, por descrição, ter mais detalhes, ou às vezes não ter detalhes nenhum, né? O que o autor lhe chama de abstrato, né? Se tornar um relato abstrato. No caso, o autor, ele dividiu essa qualidade de detalhe, de descrição das imagens em 4 elementos, né? Elementos livres, para ele é onde as partes das imagens não se relacionam, ou seja, a pessoa vai fragmentando o relato dela, e aí quando vai unir todas as informações que ela passou, não se ligam, né? Uma estrutura posicional, é onde as partes se conectam, mas de forma frágil, né? Às vezes ela relata bem um ponto ali, esquece de outro, dá para encaixar, mas não encaixa perfeitamente. Estrutura flexível, onde estavam ligadas entre si, mas de forma flexível e independente. No caso, são quase que bem formuladas, né? Bem estruturadas, mas ainda conseguem se relacionar de forma independente. E a estrutura rígida, é onde as partes se ligam em todas as direções de maneira firme. Era o resultado desejado de toda a pesquisa, né? Essa estrutura rígida. É quando as pessoas conseguem fazer um relato e que quando une esse relato, ele é rígido a ponto de se ligar o tempo todo, se conectar o tempo todo. Se você for fazer um detalhe mais aprofundado, o bairro vai estar certinho, com a delimitação correta, com as suas vias e cruzamentos descritos de forma adequada e correta também. Esse era o desejo, né? E aí, dada a grande quantidade de variação, né, na construção da imagem, é aquilo, né? Fica sugerível para a gente que vamos ser os responsáveis a projetar
Pelo menos foi isso que eu acho que o autor quis dizer, né? E vai servir de experiência para a gente nos próximos, na hora da gente projetar esse tipo de coisa, né? E é sugerível que a gente busque, né, uma forma excelente de se organizar a cidade, né? De uma forma que vai facilitar a estruturação e a identificação do espaço por esse indivíduo que vai relatar essa imagem, né? Para que essa qualidade de imagem seja alcançada na hora da pessoa fazer o relato do desenho urbano. Isso, pode passar. Bom dia, todos me ouvem? Sim. No capítulo 4, a imagem da cidade, o professor Kevin Lynch, ele dá uma reforçada em vários aspectos que já foram apresentados. Nessa parte do nosso novo mundo sofisticado, ele diz que a maioria dos objetos que já estamos acostumados a considerar belos são nada mais do que objetos comuns, porém sugestivos, que ao longo do desenvolvimento ou da influência da vontade de cada um se torna belo, já que cada um tem a sua própria visão e sua própria experiência. E ele, um pouco depois, ele cita o exemplo de Florença, que já foi apresentado pela Kate, mas reforçando que é uma cidade de forte expressão, apreciada por inúmeras pessoas. É uma cidade grandemente visível. Ela está situada no centro de colinas, ao longo do curso do rio Arno. E eu preciso de um minuto que o cara da luz está tentando entrar aqui em casa agora para medir a luz. Espera aí, rapidão. Meu perdoem, gente, é que teve uma obra aqui e o portão tá meio preso lá. Minha avó tá tentando abrir para ele. Foi mal mesmo. E retomando, o rio Arno, ele atravessa por toda a cidade de Florença, mas todas essas imagens, todas essas cenas, elas são reconhecidas e quase trazem um conjunto de associações quase que imediatamente. Na hora que fala de Florença, essa imagem ou essa imagem é quase que vem na mente de todas as pessoas na hora. O limite, como ele já foi apresentado, ele necessita além de outras coisas, ele necessita da continuidade, porque sem que eu tenha um elemento contínuo, eu não sei quando que acabou esse elemento, não sei quando que eu estou no próximo ponto. Um exemplo disso pode ser uma cidade medieval que é cercada por um muro. E então um muro é o limite da cidade. Depois desse muro, não mais. Ou até mesmo a sua casa, que a divisa confronta com a divisa da casa do vizinho. Ou ainda, como já apresentado, a divisa da terra com o mar. Ele reforça que o elemento marcante ele não é necessariamente grande. Ele pode ser uma coisa simples, como uma luminária ou o topo de uma igreja. O crucial para um elemento marcante é a sua localização. E uma melhor localização é obtida por estar no mesmo nível óptico do observador, como aquele pessoal do marketing fala para colocar o doce embaixo da prateleira onde a criança possa ver. E também a força desse elemento ele pode ser muito aumentada quando esse elemento é relacionado com a associação. Por um exemplo, aquela guitarra que tem na frente do Hard Rock Café,
ou o chafariz na Praça do Centro, por exemplo. E esse elemento ele se torna mais forte quando ele é visto por mais tempo. Mas só o elemento marcante isolado, ele é uma referência fraca. O cruzamento, ele é o primeiro requisito para se ter a função de cruzamento é a aquisição da identidade pela espécie singular e contínua de seus elementos. Pavimento, parede, vegetação. Ele tem que ser um local distinto, ele tem que ser um local inesquecível e não confundível. Aquele exemplo que foi mostrado no livro, que as pessoas acham muito confuso, esse da Boston Central, dessa rua aqui, ela não é um cruzamento tão bacana, porque é confundível. Os habitantes disseram que não é legal aquilo ali. Os usuários disseram que não é tão legal. Então, é isso. O bairro urbano, ele tem a função simples, trata-se de uma área homogênea, reconhecida por indicações que são contínuas dentro da área e descontínuas num outro local. É um bairro. E o professor Kevin Lynch, ele cita também a possibilidade de um subbairro, que seria um bairro dentro do seu bairro, entendeu? Ele pode ter também essa característica. E ele entra numa parte importante, chama que é a qualidade das formas. Essa qualidade, a singularidade é uma dessas qualidades. E são várias as formas que evidenciam a clareza das figuras, o limite, o fechamento, o contraste da superfície, a forma como são exemplos disso. Quanto mais o observador se familiariza com o meio, menos ele necessita de continuidades físicas para se organizar. A simplicidade da forma também é muito bem vista nesse caso. E como pode ser mostrado aqui nesse prédio do Le Corbusier, é forma simples, basicamente linha reta. Isso é importante com relação à sua forma geométrica clara e simples, que sempre são fáceis de serem inseridas na imagem. O cérebro do observador ele distorce as formas complexas para que elas fiquem simples e possam ser compreendidas, mesmo que esse processo não seja feito de imediato. A continuidade de um limite ou de uma superfície, ou também a falta dessa continuação, como no intervalo rítmico, também pode ser observado nesse mesmo exemplo aqui, onde eu tenho o intervalo rítmico das janelas. Essa imagem ela foi colocada porque ela pode representar muita coisa dessa parte do livro, não necessariamente no sentido do urbano, mas no sentido de muito exemplo nela, tá? O exemplo de predominância, a predominância ela sempre envolve mais de uma parte. Uma delas é predominante em relação à outra. Pode ser de acordo com o seu tamanho, pode ser a sua intensidade ou interesse. No exemplo de Florença, a cidade tem boa parte da cidade, a predominância da coloração da cidade é essa que vocês podem ver nessa imagem. A clareza e ligação são os locais estratégicos de uma estrutura e deveriam ser obviamente perceptíveis como uma inserção relevante ou a costa marítima, alguma coisa que seria muito fácil de ser percebida. Aqui nessa imagem que mostra Caraguá,
eu tenho nessas linhas vermelhas, eu tenho um exemplo de diferenciação direcional. Ela é muito difícil de ser utilizada em grande escala. A diferenciação direcional são assimetrias, mudanças e referências radiais. É como uma rua que sobe uma colina em direção ao centro e para longe do mar, que diferenciam uma rota de outra. Diferente, por exemplo, desse limite da rua, que está logo na sequência aqui, essa linha em azul, que você consegue reparar que não tem uma diferença radial nessa rua, entendeu? E mais uma vez, vindo para esse desenho, para a foto do prédio do Le Corbusier, eu tenho o exemplo de alcance visual. O alcance visual, ele é uma qualidade que aumenta ou estabelece a possibilidade de visão. Pode ser o uso de vidro ou de um pilotinho na construção, elevando o piso para tornar o solo desse prédio transparente. Uma estrutura se sobrepondo à outra, vistas e panoramas. O alcance visual tem essas características. E também os indicadores de medida que esclarecem um espaço também são exemplos dessa qualidade. Essa rua com a bandeira americana aqui, a Wall Street, eu acho que é assim que se fala, desculpa a língua presa, mas é isso. Você tem uma série de indicativos que melhoram a compreensão dos elementos de uma via, dando à experiência motora uma perspectiva e a localização do observador. Você consegue imaginar que a pessoa que bateu essa foto, ela está em movimento, ela está no veículo dela, passando por ali. Um outro elemento importante das qualidades são os nomes e significados. Eles são atributos não físicos que reforçam um elemento e sua imagem. Eles podem ser usados também para indicação de localização. A asa norte de Brasília, por exemplo. Só que nenhuma dessas qualidades, das formas, elas funcionam sozinhos ou em conflito. Elas têm que estar todas em harmonia. Um pouco depois, o professor Kevin Lynch, ele passa o sentido do todo. O sentido do todo, ele esclarece que a cidade não é feita para apenas uma pessoa, e sim para grandes grupos delas, com interesses, classes sociais, temperamentos, ocupações e mais coisas, diferente da outra. Os 5 elementos já apresentados, eles têm que ser considerados como categoria de experiência sensorial, mesclando as informações passadas e não só superficialmente. A forma metropolitana, ela reforça um pouco a parte da imaginabilidade de uma área urbana. E não quer dizer apenas que existe uma intensidade de uma imagem igual em qualquer outro ponto. Haveria imagens predominantes e cenários mais extensivos, pontos focais e material de ligação. Só que cada uma dessas partes é clara e ligada ao todo. Mais uma vez, voltando para a imagem de Caraguatatuba, um exemplo disso é quando você está descendo a serra em sentido Caraguá. Cada um olha para uma coisa diferente. Alguns olham para a imensidão azul do mar, outros para aquela orla marrom da água meio suja, outros para o tamanho da Ilha Bela, alguns para a extensão da fazenda Serra Mar, alguns para a mata e outros para a obra da Tamoios. Mas, independente de para onde cada um olhe, todos eles estão olhando, a vista de todos eles passa por Caraguá. E ele encerra o capítulo com o processo do design.
o processo do design, ele faz com que qualquer área urbana funcional tenha uma estrutura e uma identidade, mesmo que seja em pequena escala. O planificador confronta a criação de uma nova imagem, o que pode ser um imenso desafio em regiões suburbanas, pois esses locais necessitam de uma organização de pedaços realmente essenciais numa nova paisagem. Todas as modelações ou remodelações devem ser criadas com o apoio de um plano visual, que começa com a análise da forma já existente e de uma imagem da mesma área. Bom dia, gente. Tá dando pra escutar? Sim, beleza. Sim. Eu vou falar sobre o último capítulo do livro, que é o capítulo 5. Ele é bem curtinho e fala que a percepção urbana, a vivacidade e coerência da imagem são cruciais para o prazer, uso da cidade e desenvolvimento de símbolos fortes. E que tanto a educação visual da audiência, ou seja, dos moradores que habitam na cidade, quanto a arte do design urbano crescem juntas e interligadas. Pode passar. Pode passar. Agora a gente vai entrar na última parte do livro, chamado Apêndices, que ele é dividido em A, B e C. O apêndice A, chamado de algumas referências à orientação, é falado novamente sobre a imagem ambiental, que já foi citado ao longo do livro, que desempenha um papel social, psicológico, estético e prático. Um exemplo citado por Lynch são dos homens primitivos e sua relação com a paisagem como parte integrante de suas vidas, nomeando suas partes mais significativas e distinguindo-as a partir delas. Pode passar. E que as imagens ambientais, né, elas são organizadas de diversas maneiras, dependendo do local no qual ela é inserida. Alguns citados são viajantes que se direcionavam a partir de constelações, orientação em relação aos edifícios, uso de pontos cardeais, pontos focais da cidade, referência a partir de vias. Pode passar. E outro tópico abordado nesse apêndice é o reconhecimento a partir da memória e a desvantagem da imaginabilidade. As cidades, elas são cheias de memórias, formas distintivas e locais sagrados. E a imagem ambiental permitiu, a partir disso, a mobilidade intencional das pessoas pela cidade, pois a imagem daquele lugar permite o reconhecimento e orientação do indivíduo ao andar pela cidade. E a desvantagem da imaginabilidade é que quando se tem uma paisagem com muitos significados, pode ser que ela não seja tão prática. E o exemplo colocado dessa desvantagem são os túmulos ancestrais na China, que ocupam boa parte das terras, né, naquele espaço e que poderiam ser destinadas ao cultivo. E ao lado direito ali tem uma citação do autor em que ele fala sobre esse ambiente imaginável e a importância de que ele seja adaptável às necessidades práticas e às mudanças da população. Pode passar. Gente, vocês estão escutando? Estão ouvindo? Ah, certo. Então, agora, aplicando o conceito da imaginabilidade, as cidades americanas de Boston, Jersey City e Los Angeles foram usados dois métodos principais. Os objetivos são: 1. Pôr à prova as hipóteses da imaginabilidade. 2. Conseguir uma aproximação às imagens públicas das cidades, tomadas como exemplo. E 3. Desenvolver um método prático para deduzir qual a imagem pública de uma cidade. Em primeiro, ele realiza uma básica, que consiste em 7 perguntas, sobre a cidade e suas orientações. Entre as perguntas, é frequentemente questionado sobre quais sensações o entrevistado percebe sentir ao realizar certos caminhos da rotina. Então, um dos exemplos é percorrer, ele quer que descreva o percurso do trabalho até a residência da pessoa. Então, por que a pessoa faz aquele caminho todos os dias, ela se sente segura fazendo aquele caminho todos os dias, e entre outras perguntas.
Após as perguntas serem respondidas, os entrevistados devem realizar um esboço à mão da cidade. Assim, o entrevistador consegue visualizar a percepção do entrevistado com relação à cidade. E é pedido que os entrevistados também realizem uma descrição detalhada sobre quais partes da cidade acham mais distintivas para sua memória, assim totalizando o mapa da cidade. Pode passar. A prática. Os entrevistados eram levados às ruas das cidades para percorrerem destinos previamente escolhidos. Um dos destinos do Hospital Geral de Boston até a Estação Sul da cidade. E aí os entrevistadores perguntavam: por que motivo você escolheu esse caminho? Quanto tempo demora para sair da rua que a gente se encontra até o destino final? E quando estiver no destino final, como eu vou saber que eu estou lá? O que eu vou poder distinguir para saber que é o ponto final? E assim eles realizavam uma cobertura da área. Nesses dois mapas, o primeiro, o que está em cima, é um mapa resultante das entrevistas verbais de Boston. Então, com as entrevistas, eles totalizaram esse mapa aqui desenhado, qual essas linhas tracejadas, elas são as vias. As bolinhas ali, elas são os cruzamentos, as linhas contínuas são os limites, e eu não sei se dá para enxergar, mas tem umas estrelinhas desenhadas nos mapas, que são os elementos marcantes. Então, em cima é o mapa de Boston, embaixo é o mapa resultante das entrevistas em Los Angeles. Pode passar. Então, o apêndice C, ele faz uma análise de duas localidades adjacentes. Primeiro é Beacon Hill. Beacon Hill é uma das últimas colinas originais da cidade e situa-se entre o centro comercial e o rio. É um dos símbolos de Boston, porque lá se encontra a State House, que é a sede do governo americano, e então ele chega à conclusão que, através da presença notável de árvores e sua topografia, é facilmente distinguida dos demais bairros da cidade, além da sua qualidade espacial de desenvolvimento. A escola Square percebe que é um nó estruturalmente vital para a cidade, mas é difícil escrever. E pela percepção pública, quando a pessoa está inserida ali no ambiente, é um nó de ruas em volta de Beacon Hill. Então, conclui-se que tem deformidades visuais, grandes quantidades de tráfego, vertentes inclinadas, homogeneidade de dilapidação, que seria um desgaste do bem público, né, prédios, e diferente de Beacon Hill, que é bem organizada e é bem conservada, Escola Square tem um visual um pouco mais conflitante. E também percebe costumes particulares e habitantes característicos são as notáveis do local. Então, com o apêndice C, a gente encerra a última parte do livro. Obrigada. Gente, parabéns pela apresentação, eu fiquei encantado, né, desses anos todos que eu trabalho com urbanismo, é a primeira vez que eu vejo uma dessecagem completa dos conceitos do Kevin Lynch a respeito da imagem da cidade. Parabéns, estou muito feliz pelo resultado e isso vai servir como base para a gente poder trabalhar com a nossa leitura sobre a cidade. Certo? Então está aberto a perguntas, porque nós vamos trabalhar com esses conceitos, né, para fazer a leitura da nossa cidade. Né? Nós vamos olhar agora para aquela região central de Caraguatatuba, com aquele elemento estruturador que é o rio Jucariquerê, e nós vamos utilizar esses conceitos para a gente poder fazer uma análise territorial. Né? A gente vai ver todos esses elementos que foram citados para a gente poder construir a nossa leitura. Então,
O professor Kevin Lynch, ele utilizou, porque ele utilizou os alunos, né, para poder fazer essa leitura dessas cidades, mais as pesquisas junto com outros professores, e ele construiu essa, essa metodologia e ele dividiu com a gente. Então a gente está fazendo isso porque ele fez antes, né? Mas o objetivo que ele tinha era criar um método onde você utilizaria as entrevistas e esses passos todos que foram apresentados para a gente poder ter uma visão completa da cidade. No semestre passado, como a gente não pôde ir para a rua, né, porque estávamos presos por causa das condições que nós estamos vivendo hoje, se Deus quiser está terminando, né, então nós tivemos que utilizar só uma parte do que foi apresentado pelo professor Kevin Lynch, que é a utilização de outros modelos de Tuan, que é a imagem formada a partir das memórias, né? Então, o mapa mental, a construção da leitura territorial a partir das lembranças, ele é muito importante. Então, nós vamos usar também o mapa mental para construir. E então, olha só, todos os elementos da pesquisa do professor Kevin Lynch, que ele nos deixou como metodologia, foram apresentados um por um, né? Então a gente tem tudo aqui. E aí o que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer a análise da nossa cidade, né? Então eu esqueci, né? A gente precisa primeiro abrir para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos, gente, vamos perguntar, porque eu vou começar a falar sobre a maneira que nós vamos utilizar tudo isso para poder desenvolver o nosso trabalho. É importante, o momento é de discussão, ainda mais com uma apresentação tão rica. Tudo bem, as perguntas vão aparecer, Rodrigo. Então, os elementos flexíveis. Quem que fez a apresentação dos elementos flexíveis? Amanda, nesse sentido aí, nessa parte aí, ele estava falando sobre a conclusão das imagens obtidas durante o relato das entrevistas, né? E aí ele classificou esses 4 pontos aí. Na gradação de melhor qualidade estrutural concebida de imagem, a estrutura flexível ficou em terceiro lugar. Eu acho que, nesse sentido de flexível, ele quis dizer que quando a pessoa fazia o relato, o relato dela conseguia ser complemento de outras partes da cidade. E, ao mesmo tempo, quando se conectava novamente, quando se ia se fazer a união daquele esboço que ela já desenvolveu, conseguiam novamente se interligar. Ou seja,
o relato dela poderia servir de referência para vários outros pontos. Por exemplo, ela ia fazer um relato ou um desenho referente a um cruzamento. E acabava fazendo relatos também que poderiam formular desenhos sobre as vias, sobre os pontos marcantes, ou seja, quase que um todo. Deu para entender? Muito bem, muito bem. Sim. Obrigado, Kate. Então, gente, vamos lá? Como a apresentação foi muito rica, né, teve todos os elementos, né, que a gente precisava verificar, então nós vamos nos apropriar dessa metodologia do professor Kevin Lynch, com todas essas formas de ver o trabalho de campo, né, que a gente vai fazer, e dessa forma a gente construir a nossa visão. Então, o que eu estou propondo para vocês a respeito dessa metodologia, de que maneira nós vamos enxergar a cidade, ao invés da gente ter as entrevistas com as pessoas da rua e a imagem formada a partir do olhar de pessoas que vivem na cidade e que não estão conectadas ao trabalho, né? Então, isso seria uma coisa muito trabalhosa para a construção desses mapas mentais. A gente se utilizaria de reuniões, né, com as pessoas, ou em escolas do ensino básico e médio da cidade. Então, tudo isso seria muito trabalhoso, né? A gente precisaria de aprovação ainda da instituição e da plataforma Brasil para poder fazer esse tipo de análise sim, dentro da cidade. Então, por isso, nós não vamos fazer essa análise utilizando os relatos de outras pessoas, mas como vocês, né, todos vocês, estão dos dois lados dessa circunstância, né, vocês são praticamente já arquitetos, urbanistas que já trabalham no centro da cidade e que já têm uma visão da cidade, né, e que já propõem, já conseguem imaginar alterações que possam ser feitas, né? E do outro lado, vocês também são moradores da cidade e vivem todos esses conflitos e todas essas questões que foram levantadas. Então, ao invés de vocês fazerem os questionamentos para as pessoas da cidade, desses momentos que poderiam ser tirados de alunos de outras instituições, isso tudo levaria muito tempo, então vocês também vão viver esse lado. Então, como pesquisadores, né, vocês vão fazer as perguntas. E como pessoas que vivem nessas cidades do litoral norte, todas quatro, né, Ubatuba, Caraguá, São Sebastião e Ilhabela, então vocês também vão responder e formar esse mapa mental, né? Isso tudo que ele está propondo aí, com todos esses elementos. Então o trabalho seria mais dinâmico, porque vocês fariam as perguntas e vocês mesmos responderiam essas perguntas. Então isso acaba criando uma agilidade muito grande no processo de entendimento de como a gente analisaria a cidade, todos esses elementos estruturadores da cidade, né? E de que maneira nós poderíamos propor intervenções. Então, eu achei mais interessante a gente fazer dessa maneira, porque a gente ganha tempo, né? Ao invés de a gente fazer lá fora. Então, o exercício para a gente fazer hoje, né? Todos, a gente vai fazer esse exercício juntos, né? De que maneira a gente vai analisar a cidade com todos esses elementos. Eu
Eu vou daqui a pouco interromper a gravação e ela já vai lá para o Blackboard para vocês poderem rever os trechos de cada um desses elementos, né? Para quem não leu, né, perdeu a chance de ter uma compreensão mais é, global de tudo que está escrito dentro do livro. Então, quando a gente chega lá nos apêndices, né, no apêndice, no apêndice B, né, que é o uso da metodologia, o professor Kevin Lynch ele começa a preparar, né, o leitor, né, que somos nós, para de que maneira nós vamos analisar a cidade. Então, quem tem acesso aí ao livro eletrônico, para a gente poder ver, né, que esse conceito básico da imaginação, então a gente tem que imaginar. É um exercício de abstração. Tem que imaginar a cidade e ao invés da gente imaginar as cidades norte-americanas, que o professor Kevin Lynch e os alunos dele fizeram, né, nós vamos imaginar as nossas cidades do litoral, né? Principalmente Caraguatatuba e principalmente o nosso recorte territorial, que é a bacia do rio Juqueriquerê, da Foz até o encontro lá dos canais de drenagem da Serra do Mar, que conduz e tornam o rio. E essa bacia ela é importante por ela ser a maior, é a região mais populosa de todo o litoral, né, que são todos aqueles bairros que compõem, e ela inclui também o centro da cidade, né, a prefeitura e muitos outros elementos estruturadores que a gente pode ver, né? A gente só não vai ter dentro da bacia do Juqueriquerê o centro histórico, que é a parte da igreja, a praça e aqueles outros elementos, mas nos servem também para poder construir a nossa visão. Então, o trabalho é simples, né? Cada equipe vai formar a sua pesquisa e é, o seu mapa a respeito dessa cidade. Então, a base territorial que nós temos é toda a cidade. E dessa forma, nós podemos estar fazendo essa análise, né, de toda a cidade, incluindo a parte histórica, né, lá perto da igreja, mas a nossa intervenção tem que ser mais próxima, né, do rio, do Juqueriquerê. Então, o Rodrigo já fez os recortes da pesquisa territorial. Então, a partir do recorte que o Rodrigo já montou, nós temos os setores, né, que são aqueles setores que foram separados, para a gente fazer o trabalho de campo, a nossa análise, a partir de todos esses dados, para o serviço de campo. E depois a intervenção também é livre, ela é aberta a partir desses elementos. Então, o que nós faríamos, né? Nós vamos olhar, ao invés de olhar para as cidades americanas, como o Kevin Lynch propôs aos alunos dele, nós vamos fazer uma pesquisa do litoral, né? Mas principalmente Caraguatatuba nesse semestre. No próximo, a gente bem pode aumentar isso. Então, nós precisamos pegar esses valores, todos esses elementos de análise que foram apresentados hoje, e nós vamos propor uma entrevista básica, que ao invés de ser feita para a população ou para um grupo de alunos do ensino básico e médio, nós vamos fazer para vocês mesmos. Então, cada grupo, né, vai compor o trabalho, que é a análise territorial a partir dos elementos propostos pelo professor Kevin Lynch na imagem da cidade, e vocês mesmos vão responder essas perguntas que vão formar, então, os nossos elementos, certo? Todo mundo entendeu o que é o trabalho? Beleza. Então, ele lá no apêndice B, ele fez uma proposta das questões que a gente vai usar para poder fazer o trabalho. Então, é simples, olha, como é que a gente faz isso? Né? Qualquer trabalho, qualquer pesquisa como essa que vocês construíram, ela parte de perguntas. Então, eu quero saber, né, qual que é a pergunta que eu vou usar. Então, as perguntas, elas sempre vêm como elementos estruturadores da pesquisa, né? Porque a partir dela nós vamos buscar, através da pesquisa, responder as perguntas. Então, essa resposta, ela sempre vem a partir de uma pergunta. Então, não existe
você fazer uma pesquisa, se não tiver uma pergunta, para você poder responder. Então, é ótimo a gente se acostumar com isso, né? Nós vamos utilizar, então, essa base, esse modelo do professor Kevin Lynch, e tem uma matriz SWOT, que é um negócio que vocês já devem saber e conhecer, mas se não, a gente prepara uma apresentação para a próxima semana sobre uma matriz SWOT e como a gente vai fazer essa análise desses elementos. Então, tá lá. Lá no apêndice B, tá, gente? Para todo mundo não se perder. Então, tem lá. O que a gente vai fazer nesse trabalho de organização? É um mapa mental. Nós vamos utilizar a base da cidade toda, né? A gente pode simplesmente... Não conhece a Amanda. Tudo bem, eu vou apresentar para vocês, tá? Esse exercício da matriz SWOT, tá? Então, a gente precisa primeiro construir o trabalho, certo? Então, o nosso trabalho de análise urbana a partir do modelo da imagem da cidade, que o professor Kevin Lynch propôs, né? Nós vamos observar que nós temos as perguntas, que estão lá no apêndice B. O professor Kevin Lynch, ele tem um outro livro que chama De Que Tempo é Esse Lugar? É um livro que apresenta uma metodologia de análise urbana temporal. Então, ele faz uma análise através do tempo. Esse livro tem também na internet, mas a gente vai ver ele depois, tá? Agora nós vamos manter aqui o foco na imagem da cidade. Então, lá nas questões. A primeira questão que ele está propondo, para vocês poderem construir o trabalho, apêndice B, tá lá. Então, nós não vamos fazer essas perguntas para as pessoas na rua. É dentro das próprias equipes, né? Então, eles estão separados em equipes para poder construir isso. Então, tá lá. O que primeiro lhe traz à mente e o que simboliza a palavra Caraguatatuba para você, né? Em que termos gerais você descreveria Caraguá fisicamente falando? Então, o que você primeiro traz à mente? Vamos falar sobre Caraguá. O que a gente enxerga? Então, o que vem primeiro na mente assim quando a gente fala sobre Caraguatatuba? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que começar a responder. Então, nós gostaríamos que fizesse um mapa esquemático, não é mapa com base do computador, tem que ser base esquemática para ter a liberdade dos seus pensamentos, né? Da memória que vocês têm sobre o lugar possam aparecer. Então, o mapa esquemático feito à mão. Sobre o centro de Caraguatatuba a partir da Rio Santos, que é o nosso elemento estruturador, né? Aqui no livro dele ele está falando sobre a Avenida Massachusetts, mas na nossa vida profissional, o nosso elemento estruturador das três cidades, né? Ubatuba, Caraguá e São Sebastião, é a Rio Santos. Ilhabela não tem Rio Santos, né? Que pena, podia ter, né? E então, nesse mapa esquemático do centro de Caraguá e a relação a partir da Rio Santos. Então, qual a importância da Rio Santos para a estruturação da cidade de Caraguatatuba? Desenhe exatamente como se você estivesse fazendo uma rápida descrição da cidade para uma pessoa estranha, me ensinando o caminho. Como é que eu faço para poder atravessar a cidade e ir em direção a Ubatuba, por exemplo, né? Incluindo todas as características principais. Não se espera que você apresente um desenho perfeito, mas apenas um esboço, né? Uma forma de representar a sua memória. Então, o entrevistador deve tomar nota sobre a sequência em que o mapa é desenhado. Então, vocês vão fazer um mapa de memória, né? E ele vai ser um elemento de explicação para alguma pessoa, no caso, para mim, como é que eu faço para ir para Ubatuba a partir de São Sebastião, passando pelo centro de Caraguá inteiro, né? Até lá. Então, vai montar um desenho à mão, incluindo essas características principais.
Então, quais são as características principais que nós temos que foi apresentado pela equipe que fez essa apresentação hoje? Nós temos os elementos estruturadores da cidade, que foram apresentados de forma de cada um desses elementos. Nessa imagem que a gente está vendo agora na tela, não foi eu que pedi, mas ela está aqui, né? Então, ela tem lá os elementos livres, que são as partes da imagem que não se relacionavam. Nós temos a estrutura posicional, onde as partes se conectam, porém de forma frágil. As estruturas flexíveis, que acabou de ser apresentado agora, mais uma vez, não foi? Para vocês entenderem. E a estrutura rígida. Mas nós temos os elementos estruturadores da cidade. Quais são os elementos estruturadores que nós temos em Caraguá? Uma pergunta, quais são eles? Nós temos, o Rodrigo falou, nós temos um desenho forte, né, que é um elemento estruturador, que, ó, o Paulo Henrique está falando aqui, ó, a SP55, ela é um elemento estruturador, né? Ela corta todas as cidades, ela divide Caraguá em a parte de cima e a parte de baixo, né? Mas o oceano, né, que o Rodrigo falou, ó, o oceano, ele é um elemento estruturador, a gente não constrói sobre as águas, né? A gente não modifica nada. Então, nós temos um outro elemento estruturador da cidade, que é a serra, que o Rodrigo acabou de escrever também. Aí nós temos mais o que? O rio como elemento estruturador. Então, olha só, se a gente fizer um desenho mental agora, e a gente desenhar a orla, né, o desenho da praia, curvo, né, que é esse trecho desde São Sebastião até chegar na região ali do Camaroeiro, né? Então é formado por uma orla em curva. Então, essa curva longa de quantos quilômetros? Eu nem sei. É um elemento estruturador, a praia, né? Qual que é o outro elemento estruturador que a gente tem? A Rio Santos, a SP55, o Paulo Henrique falou. Então, nós temos esse outro elemento que é a SP55, só que ela não é reta, né? Então, tem hora que ela está mais próxima da praia, tem hora que ela está um pouquinho mais distante. E quando ela passa no centro de Caraguá, ela vira uma baguncinha, né? Ninguém sabe por onde que é a rodovia. Mas, onde que ela está ali, ela é aquela avenida espremidíssima, né? Que é dividida em duas partes. Uma, ela vai seguir pelo centro, a passar do lado da igreja, e depois ela volta a ter essa configuração de rodovia quando ela chega na rotatória, que é o que muda os fluxos da cidade. Eu esqueci o nome daquela rotatória, perto do fórum. Então, o outro elemento estruturador que foi apresentado, são o Morro Santo Antônio, né, que ele passa a ter ele tem uma forma, né, apesar dele fazer parte da construção da serra, né, ele está dentro da cidade. Ele faz parte da serra, mas ele faz parte da cidade, porque ele está conectado, né? E o outro elemento, além do Morro Santo Antônio, nós temos o morro ali do Mirante. Como é que chama aquele morro do Mirante? Que foi cortado no seu topo e construíram um mirante que está quase pronto. Não sei se está pronto já. Eu subi, né, nós subimos de jipe para poder acessar a obra, para poder ver o que eles estavam fazendo. Então, se a gente entra ali pelo Camaroeiro, nós temos aquele ponto ali que é o mercado de peixe, né? Aí vai subindo, nós temos os mirantes. É o Morro do Mirante, né? Então, mas ele tem um nome, Rodrigo, eu não sei também qual é o nome dele. Então, nós temos por baixo, ali no Camaroeiro, aqueles pontos de contemplação para o mar, né? Que são 2 ou 3 pontos ali, né, subindo. E na parte de cima desse mesmo morro é o Morro do Mirante, qual o Rodrigo falou. E ele também é um elemento estruturador da cidade, porque ele cria uma barreira e desconecta essa praia contínua, né? Ela desconecta a Avenida da Praia, que termina ali, né? E aí nós vamos passar pelos bairros que estão distantes da praia, até chegar lá no Martim de Sá, que volta a se aproximar da praia.
Então, nós temos ali o Morro do Mirante. Então, mas ainda nós temos as grandes edificações, né, que também são elementos estruturadores. A Kate falou sobre o shopping. O shopping é um grande elemento estruturador, mas ele não destaca, como o Rodrigo mostrou, como a Catedral de... Como é que chama, Rodrigo? Não é Viena, eu tô com a Viena na cabeça. Florença, que nós temos uma paisagem completamente plana, né? Todas as edificações, com aquele telhado de barro, né? Tudo amarelinho, e de repente você tem aquela baita catedral gigantesca que se destaca, né, em toda a paisagem da cidade. E é proposital que seja assim, para que nenhum elemento venha a tampar a visão que toda a cidade tem sobre essa catedral. Mas o nosso shopping Caraguá ele é plano, então ele... Paraibuna, Paulo? Ah, por causa da igreja que está lá no alto? E a cidade toda plana? Então, isso mesmo. Mas toda cidade faz assim. É que a igreja de Caraguá, ela não é muito alta, apesar dela ser histórica, e ela se destaca no centro da cidade como elemento histórico, mas ela não tem um destaque como a de Florença, que é imensa, né? E outras, né? Não é só Florença. A de Viena é lindíssima, a de Colônia, na Alemanha, é belíssima, e se a gente for citar todas elas, a gente não vai ter o dia, né? Porque são muitas que são elementos estruturadores. Nós temos ainda, o Paulo Henrique falou da Arthur Costa Filho. Que avenida que é essa? Ah, entendi. Avenida da Praia. Joia. Então, junto com o elemento, da estruturador, que é a praia, né, que é toda a orla em curva, nós vamos ter a Avenida da Praia, que também é um elemento em curva que vai estar seguindo a praia, né? A gente vai ter a linha do oceano em curva e paralela a ela, praticamente paralela a ela, a Avenida da Praia. Então, com isso, a gente tem esses elementos estruturadores. Tem mais algum que a gente lembra? Ó, temos os rios, a serra, a praia, a Rio Santos, a Avenida da Praia. Nós temos os elementos topográficos, são os morros, a serra, né? Eu acho que só. Então, dessa maneira, vocês já conseguem fazer um desenho que demonstre, né, o que são esses elementos, para explicar para alguém como que você faz para sair de São Sebastião e chegar até Ubatuba. Então, a terceira pergunta, ó, por favor, ele está pedindo por favor ainda. Dê-me direções completas e explícitas do trajeto que você normalmente faz quando sai de São Sebastião até Ubatuba. Ele está falando aqui a respeito do trabalho, mas o nosso percurso é mais longo. Na verdade, os percursos americanos são maiores, né? O nosso é menorzinho mesmo. Mesmo assim, por Caraguá e todas as cidades do litoral serem cidades lineares à margem do oceano, então são cidades compridas, nós temos só um trecho de ocupação, então a gente sempre faz esse percurso por toda a cidade para ir de um lugar para o outro. Então, imagine realmente fazendo esse percurso e descreva a sequência das coisas que você vê, ouve ou das quais você sente. O cheiro ao longo do caminho, né? As nossas praias não tem cheiro de peixe morto, de sujeira, né? Graças a Deus. E o mangue, que é outro elemento estruturador que nós temos no final, na foz ali do Juqueriquerê, ele também não tem cheiro forte, ele é bom. E os sinais de trânsito que tornam importante para você indicações com o estranho e precisaria para tomar essas medidas de decisão, onde continuar. Porque a Rio Santos, quando a gente sai de São Sebastião e passa por aquele trecho de Serrinha, chega na divisa,
pega aquele trecho longo, né, que vai passar pelo Rio Juqueriquerê, toda aquela parte central da cidade, passa na frente do shopping. Aí, de repente, a gente pega o acesso para Tamoios, né, e aí você tem que mudar de direção para continuar na Rio Santos, passando pelo centro histórico de Caraguá, por aquelas ruas estreitas, próximo da igreja, depois no comércio central, e logo depois a gente já chega naquela rotatória e aí volta a ter a característica de rodovia, com duas faixas, a separação central, né? E até chegar pelo módulo e depois em direção ao Ubatuba. Então, eu li 3 perguntas, né? Vocês têm que ver todas as perguntas que estão aqui, né? E então são 5 perguntas que são divididas em perguntas menores e para poder construir esse mapa. Então, esse mapa é para ser feito à mão mesmo, certo? E é para a gente poder construir esses elementos a partir dessas perguntas que foram feitas aqui, certo? E essas perguntas, elas servem como orientação para as respostas que vocês vão construir, tá bom? Então tá lá no apêndice B, né? Essas perguntas que eu fiz. Então, quando a gente lê Boston ou as outras cidades americanas, a gente já está lendo Caraguá, né? E o nosso território é toda a cidade, né? Mas a pesquisa de campo, ela vai ser feita só dentro do setor. Então, nós temos os setores que o Rodrigo já separou, né? Tá muito bem organizadinho, os mapas, tem as ruas, e a gente vai fazer o trabalho de campo. Eu acessei no final de semana o aplicativo, que seria nossa base para poder fazer o trabalho de campo, e o aplicativo não está funcionando. Ele foi desligado, não sei se eu já falei isso para vocês, né? Ele está desligado por causa da eleição. Eles não querem, né? Como é um aplicativo público e aberto, e ele tem uma função das pessoas poderem identificar problemas e registrar, né? E o nosso uso é para análise urbana. Então, por isso, o governo estadual desabilitou o aplicativo para que os políticos não usassem o aplicativo para poder fazer análise da cidade e depois campanha política em cima dele. Então, ele é para análise de pesquisa e não para isso. Então, foi a resposta que o pessoal lá do aplicativo respondeu a Verônica, e a Verônica me falou: professor, a gente não vai conseguir usar o aplicativo esse semestre. Então, nós vamos construir o uso do aplicativo a partir do próximo semestre. E se Deus quiser, a gente estiver junto nessa análise maior, e aí nós vamos aprender a utilizá-lo para poder fazer a coleta de dados em campo. Então, a nossa coleta de dados em campo vai ser em cima dos setores que o Rodrigo montou. A gente vai imprimir em papel A4, né, ou se não A3, e aí nós vamos fazer o trabalho de campo registrando nesse desenho. Então nós vamos anotar números, né? Cada número pode equivaler a uma cor, né? Do serviço que a gente vai identificar, que está naquela lista que eu já mostrei, né? O que é residencial, comercial. E aí nós vamos observar, a partir dessa análise urbana do Kevin Lynch, o que nós estamos vendo em campo, para a gente poder fazer nossas propostas. As nossas propostas, elas vão surgir daqui até o final do semestre, né, como novos elementos estruturadores para poder resolver os problemas, como o Rodrigo falou, e eu esqueci quem falou, sobre esse elemento aqui. Esse, que são os cruzamentos, né? Então, nós entendemos que nós temos problemas, foi a Kate. Então, nós entendemos que nós temos problemas com cruzamentos, que como esse, até que esse nem é tão bagunçado assim, né? Mas nós temos cruzamentos em Caraguá que é uma bagunça completa, não temos? Nós temos pontos focais, né? Que não nos levam a lugar algum. A gente consegue sobreviver a eles, porque assim como o Rodrigo falou, a gente sugere, né, um desenho mais simples para
para nossa mente e assim a gente consegue compreender. Mas como nós vamos fazer uma análise complexa, né, que baguncinha é aquela que a gente encontra nesses pontos? Quais são os pontos de cruzamento que são bagunças, né? São cruzamentos que não trazem entendimento para quem circula por ali. Qual cruzamento que a gente consegue enxergar na cidade que é bagunçado? Do Silva Indaiá. Do Silva Indaiá, mas é lá quando a gente volta a ter a Rio Santos ou do Indaiá, aquele que tem na cabeceira da Tamoios? Tem dois ali, né? Qual, Paulo Henrique, que você está falando? Da Dicico, muito bem. Então nós temos ali o Silvio Indaiá e a Dicico, que é uma bagunça completa. Eu sempre me perdi ali. Demorou muito tempo, né? É um trevo. Demorou muito tempo para eu poder compreender por que que tem aquele elemento estruturador da cidade, que é aquela baguncinha, porque ali também é a descida da Tamoios para quem vai para São Sebastião, por enquanto, né? Até a nova Tamoios liberar. E aí nós temos a mudança de direção para quem vai para o centro de Caraguatatuba ou Ubatuba, tendo que avançar em direção ao shopping, fazer aquele retorno horroroso, que também não ajuda em nada, porque ele não é uma rotatória, né? É uma mudança de direção em pista comum. Então tem que parar para poder fazer a mudança de direção. Ali precisaria ter uma rótula, né? Precisaria ter uma grande rotatória para mudar de direção. Na padaria Estrela, muito bem, Paulo Henrique. É aquela padaria ali. De vez em quando eu ia almoçar lá, gosto muito dali. E aí então muda de direção, e aí para onde que eu vou quando eu volto para aquele cruzamento? E aí eu fico perdido. Se eu entrar à direita, eu vou em direção à prefeitura e o corpo de bombeiros. Se eu for reto, eu vou cair na avenida, mas não, eu ainda tenho que seguir em direção a Rio Santos, como se eu estivesse indo para São José dos Campos, e entrar à direita, né, naquela avenida, e aí nós vamos ter os elementos estruturadores daquele trecho, que é a Santa Casa, não é? Nós temos a Santa Casa ali, que chama Estela Maris, né? Aí nós temos outros elementos daquele trecho da avenida, que ali é SP55, mas tem um nome de avenida. Cada trecho tem um nome, né? Eu não conheço os nomes todos. Então, aquele cruzamento ali é tenebroso, né? Ele é muito ruim. Mal resolvido. Ele já poderia ter sido modificado para ser resolvido o problema de fluxo de vias. Mas o nosso trabalho, ele não é simplesmente a mudança do desenho de ruas. A gente vai propor, né, uma intervenção além da resolução do problema do cruzamento. A gente tem que propor alguma coisa de desenho urbano, que não é só rua, para poder agregar valor à cidade de Caraguatatuba, que pode partir desse cruzamento, né? Cada um pode propor de uma maneira diferente esse cruzamento, ou outro que vocês possam ter em mente que eu ainda não percebi, né? Mas se a gente ficar próximo da região ali desse cruzamento até lá no Rio Juqueriquerê, seria ótimo, né? Para a gente não interferir no outro cruzamento horroroso que o Paulo Henrique não falou, né? Que é o Silvio Indaiá, mas é o Silvio Indaiá que tem lá próximo, né? Lá como é que chama? Se chama Silvinha, né? Que o pessoal chama. Que tem aquela rotatória horrorosa, né? Que muda de direção quando a gente vem da Avenida da Praia, quando a gente sai daquela avenida estreitinha ali, que é SP55, né? E quando nós mudamos de direção indo em direção à Serra. Ali tem. Eu não sei o nome dali, Paulo Henrique, mas ali é uma rotatória pequenininha, muito confusa, que não resolve o problema da cidade. Mas ela é daquele jeito para que as pessoas passem pelo centro para poder apoiar o comércio local. Mas poderia ter sido muito diferente aquela proposta ali, né? Então, dessa maneira, eu enxergo esses dois cruzamentos horrorosos, né? Tanto o lá de baixo do Silvio Indaiá, quanto esse que tem ali perto do Silvio Indaiá também, né? Pequenininho.
Eu esqueci o nome daquele cantinho ali. Mas vocês sabem o que eu estou falando, não sabem? Joia. Então tá. Então agora a tarefa é de vocês, tá bom? Parabéns a essa equipe que fez um trabalho muito lindo, né? Conseguiu dissecar o livro nos capítulos, né? E conseguiu separar todos os elementos que a gente tem que olhar. Então, parabéns, Rodrigo e equipe. Foi muito, muito bom o que vocês fizeram. Por favor, não deixe de postar lá no fórum essa apresentação, porque ela vai servir para vocês e para todas as outras equipes que vão fazer essa análise, né? Não tem. Olha, eu fiquei muito feliz de ver o trabalho que vocês fizeram. Em todos esses anos que eu trabalho, nunca ninguém fez um trabalho tão bem organizadinho. Então, por favor, não esqueçam de postar no fórum a apresentação. E, e eu vou interromper aqui, ó.